Artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: Inciso 1. Balanço patrimonial. Demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Inciso 2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Parágrafo 1º. A critério da administração poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Parágrafo 2º. Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Parágrafo 4º. A administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente à data 10% do valor estimado da contratação. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo 6º. Os documentos referidos no inciso 1 do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser, inciso 1, apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Inciso 2. Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Inciso 3. Dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para a dispensa de licitação, para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7. Do encerramento da licitação. Artigo 71. Encerradas fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, inciso 1, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Inciso 2, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Inciso 3, proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Inciso 4, adjudicar objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente
devidamente comprovado. Parágrafo 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta, aos procedimentos auxiliares da licitação. Capítulo 8. Da contratação direta. Seção 1. Do processo de contratação direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de formalização de demanda, e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Inciso 2. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Inciso 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Inciso 4. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Inciso 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Inciso 6. Razão da escolha do contratado. Inciso 7. Justificativa de preço. Inciso 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2. Da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: inciso 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos pelo produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inciso 3. Contratação dos seguintes serviços: técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos planejados, projetos básicos ou projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. A linha H. Controles de qualidade e tecnológico, análise, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos, de obras e de meio ambiente, e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. Inciso 4. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalação e de localização tornem necessária sua escolha. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a administração deverá demonstrar a infiabilidade de competição, mediante atestado de exclusividade,
contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada preferência por marca específica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º. Nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações quando imprescindíveis, as necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Inciso 2. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Inciso 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidencie vantagem para ela.